Oi, gente, tudo bom? Uma coisa que eu amo muito ler são romances históricos, romances de época. Então são aqueles livros que são passados em séculos passados, mas que têm como foco o relacionamento amoroso, porém ainda mostra muito sobre a cultura, vestimentas, tradições na época em que é retratado o livro. E geralmente quando a gente pensa em romance de época, romance histórico, a gente já associa com livros clássicos, né? Com obras clássicas escritas ou nessa época ou um pouco depois. E se eu te disser que hoje em dia, na verdade de uns anos pra cá, vem crescendo muito essa questão de romance de época, romance histórico, mas de uma forma muito contemporânea. Então são escritores de hoje em dia que escrevem através de pesquisa, vários levantamentos de informações sobre essa época, sobre esse gênero e trazem uma história muito mais contemporânea que geralmente tem muito toque de feminismo, tem muito toque de modernidade nas histórias sem perder aquele clima de romantismo tão tradicional e tão gostoso dessa época. Então eu vou te indicar aqui alguns livros que talvez você que já leia esse gênero já conheça por alto alguns, ou se você nunca leu e quer entrar nesse gênero, começar a ler um pouco mais desses tipos de trabalho, eu acredito que essas dicas vão te introduzir muito bem nesse tipo de livro e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos romances de épocas. Antes de eu começar minhas indicações, eu vou pedir um favor para você dar uma olhadinha aqui embaixo se você já está inscrito no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar no botão inscrever-se e já clicar também no botãozinho que tem um sinal de sininho. Assim, todas as vezes que eu postar algum vídeo, você vai ser notificado, assim você não perde nada. Especialmente nesse mês de agosto, porque tá tendo aqui no canal o Veda, ou seja, vídeos todos os dias em agosto. Então tem bastante trabalho relacionado à cultura, de uma forma geral. Então tem coisa de literatura, como esse vídeo, mas tem também muita coisa de série, de filmes. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que esse é o canal para você. Também já clica em joinha, se dá uma moralzinha, o vídeo é disparado para outras pessoas. E já deixa um comentário também quais são os seus livros preferidos. E vamos lá! E os primeiros dessa lista são os livros da Patricia Cabot. Talvez você não conheça essa autora por esse nome, até porque ela é muito conhecida com outro termo, com outro pseudônimo, que é Meg Cabot. A autora que já é super famosa, especialmente no gênero de romance, livros para infanto-juvenil, livros realmente passados em época contemporânea. Ela também tem uma linha diferenciada de livros que ela publica com esse outro pseudônimo, Patricia Cabot, que são exclusivos para romances históricos. Então, eu tenho aqui alguns livros que eu já li e que eu gosto muito e que fazem parte de uma série dela, que é esses daqui. Esse daqui que é A Rosa do Outono, esse Aprendendo a Seduzir e esse Posso Beijar a Noiva. São livros históricos, então são livros realmente passados em épocas anteriores à nossa, mostram como é a sociedade, mas são livros que têm essa pegada muito mais romântica, muito mais também empoderada. As personagens são personagens mulheres muito fortes, são lutadoras, lutam pelo que elas querem, mas ainda existe essa questão da fragilidade, tem essa questão do amor pela pessoa que ela gosta, então tem realmente esse perfil de histórias de época, mas com essa contemporaneidade que a gente gosta tanto. A Meg, no caso, a Patrícia, ela escreve muito bem, e quando eu comecei a descobrir os livros dela, escrevendo nesse pseudônimo de Patrícia, eu reconheci o texto dela, porque ela não muda muito o jeito de escrever, ela é uma excelente escritora, ela tem muitos livros lançados, mas ela tem um jeito diferente. Então é muito legal quando a gente percebe isso. Eu gosto muito de ler, então eu vejo muitos autores que escrevem com pseudônimos diferentes. E às vezes tem uma ramificação de escrita diferente quando escreve com outro pseudônimo. E é muito interessante quando você consegue comparar e perceber que é o mesmo escritor, tem aquela cara daquele escritor, só que a pessoa se solta de uma forma diferente e escreve um texto completamente novo, sabe? Eu gosto muito. De todos esses que eu indiquei, o Aprendendo a Seduzir era o que eu mais gostei na época. Até preciso reler para poder relembrar, mas eu lembro que eu gostei muito. E tenho vontade de voltar a ler mais livros dessa autora com esse pseudônimo. Esses livros de época que são escritos por autores contemporâneos, que são lançados de um tempo para cá,
ele geralmente, além de ter esse perfil que eu comentei, de ser focado no relacionamento amoroso, de mostrar algumas coisas muito mais modernas, de ter personagens mais empoderados, eles também, na grande maioria, mostram também relacionamentos mais físicos. Então, geralmente, esses livros de romance contemporâneo, eles têm algumas cenas muito mais picantes, coisas que provavelmente na época não era tão disseminado assim, né? Isso daí também vem com a modernidade que eu falei que os textos trazem. Mas tem um que eu trouxe aqui que realmente me surpreendeu muito. Eu lembro que eu li faz muitos anos e eu adorei esse livro, que é esse livro aqui, Amor de Redenção, da Francine Rivers. Eu lembro que eu fiz um post no meu antigo e finado blog, porque eu tinha ganhado esse livro em parceria com a editora Verus, e li meio que pra fazer a resenha, achando que eu não ia gostar do livro. Eu amei, tanto que até hoje eu lembro muito dele. É um livro de época, é um livro de romance, mostra a trajetória da nossa protagonista, mas ele é um livro cristão. Pois é, ele é um romance histórico, contemporâneo, mas que tem um perfil muito mais cristão. Ele trata de assuntos relacionados à religiosidade. A nossa protagonista, ela tem uma relação muito próxima com Deus e mostra também um pouco dessa questão de como era a mulher que não se casava na época da Idade Média. Tem várias questões que são relativamente polêmicas e curiosas, né? Muitas vezes a gente não pensa muito sobre o assunto e é muito bem retratado. A autora fez uma grande pesquisa para escrever o livro é relativamente grande, mas a leitura é tão gostosa, você lê sem perceber. Então eu quis trazer aqui porque é um livro super diferente do que geralmente é vendido como romance contemporâneo de época, mas é um livro delícia. Eu lembro que eu amei muito a leitura e fica aqui minha dica também. E essa moda de romances contemporâneos de época também chegou no Brasil, então a gente tem muitas autoras nacionais, autoras e autores nacionais que escrevem esse gênero. Então eu vou tentar passar aqui algumas imagens, porque nem todos eu tenho aqui na prateleira, mas eu trouxe um que é para vocês darem uma conferida. Esse aqui tem bastante nas livrarias, é um dos mais famosos, que é o livro Perdida, da Carina Ricci. Também é um livro que virou série literária, então já existe continuações já publicada, e conta a história de uma moça que acaba indo pro passado e acaba tentando voltar pro futuro, para a realidade atual, mas tendo a ajuda de um rapaz que vive, que é do século XIX. Então é uma história divertida, eu ainda preciso terminar de ler, mas eu sei que é um dos mais conceituados e eu quis trazer aqui nessa faixa para deixar bem claro que existem muitos livros nacionais também nesse gênero, que é interessante para você também dar uma chance para os livros nacionais, para os autores nacionais e para os autores nacionais que escrevem esse gênero. É sempre bem legal quando a gente valoriza o nosso produto, né? O que é da nossa região, da nossa cidade, do nosso país. Se você me perguntar qual é a minha autora favorita desse gênero, eu vou, sem dúvidas nenhumas, falar que é a Lisa Kleypas, que é uma escritora americana, que pra mim tá para a par com a minha próxima que eu vou indicar aqui, que até já tem vídeo no canal sobre ela. Eu fiz há muitos anos um vídeo comparando a Julia Quinn e a Lisa Kleypas, e depois de muita relutância, eu decidi que eu realmente gosto mais da Lisa, que é a autora dessa série The Hathways. Esse aqui é o 5º livro, mas eu tenho a coleção completa. E depois eu passei a me apaixonar também por uma outra série dela, que também é uma série de época, que também narra a história de mulheres muito fortes, mais de séculos passados, que é essa série aqui das 4 Estações do Amor. Eu também gosto muito dessa série. Acho que essa autora, ela tem um talento gigante para retratar o século passado. Você vê que rola uma pesquisa muito boa da parte dela, ela não escreve à toa, tanto que tem vários termos ou várias explicações que ela dá com relação a tipos de atitudes para comer ou para se relacionar, que depois eu, por curiosidade, ia procurar e realmente era aquilo. Então é uma autora que não só escreve bons romances, romance no sentido amoroso mesmo, de relacionamento, mas também ela retrata muito bem a época que está sendo passada, sabe? Eu gosto muito da Lisa, é uma autora que eu indico bastante, especialmente se você quer ingressar nessa área, porque é ruim quando a gente quer começar a ler algum gênero e aí de cara já pega um livro mais ou menos. Então, assim, eu recomendo, começa com a Lisa, que você vai começar no topo, assim, aí depois você vai lendo e vai se aprofundando nesse gênero que tem coisa pra caramba.
E para encerrar, não poderia deixar de indicar a autora que sem dúvida é a mais famosa desse gênero. Eu conheço muita gente que começou a ler romances de época a partir dos livros dela, que é a Julia Quinn. Eu já tenho, se eu não me engano, 2 vídeos aqui no canal falando sobre os trabalhos dela, um comparando a Liza com a Julia e também o outro falando só sobre a Julia Quinn e a adaptação de uma série de livros dela, que é justamente a que eu trouxe aqui para indicar, que é a The Brightstone. A autora, ela teve os direitos da adaptação dos livros dela vendido para Netflix, que vai ser lançada uma série produzida pela Shonda Rhimes, que é responsável por vários sucessos, como Grey's Anatomy, como How to Get Away with Murder, Scandal. Então a gente já sabe que a série vai ser um grande sucesso. Ela está prevista para lançar agora em 2020, então eu recomendo que você já comece a ler os livros. São 8 livros dessa mesma série e um livro de coletâneas com vários contos relativos à série chamado Felizes para Sempre. Então, realmente vale muito a pena se você gosta de romance, você gosta dessa época em que tinha condes, duques e lordes, você gosta desses romances cheios de frufru, mas com personagens super fortes, super atuais dentro do possível, personagens que lutam pelo que quer, sabe? Que tem um romance, mas tem também essa questão cultural, tem descrição sobre locais, se você gosta de romances passados na Europa, e você vai amar, não tem como não gostar de The Brightstone, então fica aqui minha dica novamente. E não poderia faltar numa lista de romances contemporâneos de época, porque é um dos clássicos, já virou clássico nesse assunto, e a Julia Quinn realmente é muito talentosa. Bom, gente, foi isso. Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. O que não falta é livros, romances relacionados a épocas e períodos passados de boa qualidade, sabe? Não falta isso no mercado. Então vale dar uma conferidinha. Eu trouxe aqui algumas dicas, mas com certeza tá faltando vários. Depois que eu terminar esse vídeo, certamente em algum período eu vou lembrar de alguns e pensar, caramba, eu podia ter indicado. Então, de repente, se você gostar e quiser um segundo vídeo sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu faço. E dê oportunidade, é um romance tão legal, tão gostoso, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É isso, espero que vocês tenham gostado, já deixa comentário, dá joinha, se inscreva no canal. Esse mês tá tendo vídeo todos os dias aqui, então um beijo e até amanhã.